Bem-vindos a mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Hoje vamos falar de um tema que é uma teoria da conspiração, mas também é mais do que isso. Mariana, olá, boa tarde. Olá, Judite. Vamos falar do livro Revolução da Glucose, escrito por Jessie. E é um livro muito interessante que fala sobre os picos de glucose, mas vamos começar por esta teoria da conspiração. O que é isto? Olha, eu achei isto mesmo interessante, a teoria da conspiração do restaurante. A Jessie diz-nos que acha que os restaurantes conspiram contra ela, atenção, não contra nós. Ou seja, o que é que ela nos descreve? Eu acho que um ambiente que nós todos estamos habituados, que é, quando nos sentamos no restaurante, se nos derem pão no início da refeição, nós estamos com muita fome e nós comemos o pão. Uhum. O pão é amido, transforma-se em glucose nas nossas células, o açúcar, que rapidamente acontece um pico de glicémia, ou seja, o açúcar, a glucose no nosso sangue, aumenta muito alto. Cerca de 90 minutos depois, ou seja, 1h30 depois, este pico de glicémia atinge o seu valor mais baixo, porque desceu a pique. Uhum. Tudo o que sobe a pique, aqui em termos de glicémia, desce a pique. Uhum. Ora, é aí que aparece o empregado de mesa a perguntar se alguém quer uma sobremesa. Naquele ponto exato em que estamos, com uma vontade enorme de comer açúcar, portanto o chamado craving, porque a nossa glicémia desceu brutalmente e isso dá-nos uma vontade enorme de repetir outra vez aquela sensação de dopamina quando nós comemos uma grande quantidade de açúcar e, portanto, vamos pedir a nossa sobremesa. Ok. Parece-me, de facto, mais do que uma teoria de conspiração. Isto parece-me altamente comprovado. A questão é que esta francesa, que é bioquímica, Certo. e que, enfim, estudou muito esta questão da glucose, considera que se comermos por outra ordem ou se comermos numa determinada ordem, temos os níveis de glicémia mais estáveis. Exatamente, e ela fala exatamente nisso. Sabes que eu acho que o grande segredo, e ela tem tido cada vez mais público, não só público em geral, como público médico, a recomendá-la, a entrevistá-la, porque ela consegue passar uma mensagem muito clara e atrativa de coisas simples que nós podemos fazer na nossa vida para controlar os picos de glicémia, porque mais do que o consumo da glicémia, portanto, aqui em termos práticos, mais do que o consumo do pão, será que nós podemos consumir este pão, mas fazer alguma alteração no nosso hábito que faça com que não haja esse pico de glicémia, porque esse pico de glicémia vai nos dar aumento de inflamação, para além deste craving, que é uma vontade enorme de buscar um doce. Para além de que vai nos dar cansaço também, e esta questão da inflamação, hoje em dia há estudos a dizer que 3 em cada 5 pessoas vai estar com uma doença que vem de um estado inflamatório crónico, e portanto é aqui que nós queremos atuar. Não tanto, ela fala em não temos superpoderes, algumas pessoas conseguem, mas nem todas, deixar de comer açúcar por completo. Portanto, deixar de comer o quadrado de chocolate, deixar de comer a fruta que tem um bocadinho mais de frutose. Não temos este superpoder muitas vezes, mas não é por isso que não vamos aprender em que altura é que devemos consumir isso. Por isso é que ela fala da ordem. Uhum. E acho engraçado, porque aqui a ordem nesta conspiração é, muito bem, como é que nós vamos controlar para que, se nos apetecer comer a sobremesa, comemos, mas que não está a ser uma reação bioquímica de necessidade de repor o valor da glucose. Então, a primeira coisa que ela fala, e que já falámos aqui nós muito, não é, Judite? A primeira coisa a comer numa refeição é fibra. Salada. Uhum. Salada, legumes, todo o género de fibra que nós consigamos, vegetais. No nosso restaurante português, as azeitonas é uma solução ótima, porque também é uma boa fonte de fibra, para além de fonte de gordura, e por isso seria uma boa solução se não conseguimos a salada, porque nem todos os restaurantes conseguimos a salada. Ela fala, por exemplo... Por acaso é muito curioso, porque antigamente a salada servia-se sempre primeiro, não é? Sim, e ela fala exatamente nisso, que os hábitos que existiam antigamente, por exemplo, os franceses dão um nome aos vegetais crus no início, que é crudité. Era o hábito que eles tinham de servir vegetais cortados em palitos. Também os italianos também têm muita questão do prato do antipasto e ser muitas vezes em mozzarella com rúculas e etc. Portanto, há aqui alguma tendência anterior, mas que nós substituímos pela nossa grande vontade de pão. Se calhar a salada portuguesa não vinha antes, mas vinha a acompanhar. E é uma coisa que podemos
alterar, porque a melhor altura para comer o dito açúcar será sempre no final de uma refeição que tem fibra e que também tem proteína. Ela tem uma outra questão muito curiosa, que é usar o vinagre. Exato. O vinagre tem uma substância, é o ácido acético, que tem a capacidade de controlar o pico de glicémia. Ela fala em consumir uma colher de sopa de vinagre diluído num copo de água 10, 15 minutos antes da refeição e que com isto consegue-se que o pico não seja tão elevado. Atenção, não estamos a dizer que não se forma pico, isto não anula o consumo do açúcar, mas consegue controlar o pico, porque o que nós vemos é, se a nossa glicemia subir de forma controlada, ela não vai descer abruptamente. Portanto, é como se nós pensássemos que em vez de termos linhas que vão como o pico Everest, para cima e para baixo, queremos ter uma linha mais planalto na nossa glicemia. Agora, atenção a isso que, claro, há casos de pessoas com refluxo, com gastrite, que não devem fazer consumo de substâncias ácidas, mas atenção, o nosso estômago é ácido, está bem? O pH do nosso estômago é 3, 4. Portanto, nós estamos habituados a ácido. Estou a falar consumo excessivo, regular, porque isso poderá fazer sentido e se calhar mais benéfico para a saúde. Antes de se consumir vamos imaginar, um pastel de nata, consumir o dito ácido acético antes e conseguir controlar a glicemia, que teria um impacto se calhar mais negativo em aumentar a inflamação, em nos dar aquela vontade, aquele vício por doce constante, do que terá o consumir um ácido naquele momento, se não houver problemas de saúde. Mas também que não se torne um hábito, em de repente eu passei a consumir doce a toda a hora porque eu posso pôr o vinagre antes. Sim, claro. Há uma questão também muito importante quando ela fala da ordem, é nunca comer o doce sem nada antes. Exatamente, não é? Exatamente. Nunca sem nada antes, por isso é que damos preferência às refeições principais e aquela questão da primeira refeição, que nós todos fomos criados nós e eu diria que gerações acima também, em que a primeira refeição são cereais. São cereais, é leite, com cereais, com fruta, o sumo de laranja, não é? O nosso sumo de laranja que faz maravilhas, mas quer dizer, nós estamos a consumir na primeira refeição do dia uma grande quantidade de glucose que vai fazer um pico enorme de glucose no nosso sangue. E isso vai, primeiro, determinar a nossa vontade de doce ao longo do dia. Isso é claríssimo. Por isso, a primeira... falávamos a semana passada em hábitos saudáveis, quando uma pessoa sente que, final do dia, só lhes apetece comer chocolate, uma primeira grande mudança pode ser o pequeno almoço passar a ser salgado. Ou passar a ser bastante controlado em termos de açúcar. Ou seja, nós consumirmos um iogurte que tem alguma gordura, será melhor do que consumirmos um iogurte que não tem gordura nenhuma, mas tem adoçantes, e nós ainda vamos juntar, se calhar, uma manga, uma papaya, e esse é o nosso pequeno almoço. Não estamos a dizer que faz mal comer a fruta, atenção, não é isso. Mas nós temos que entender que precisamos da proteína, precisamos da fibra e precisamos da gordura para que o açúcar se mantenha estável no nosso sangue. Eu agora sei que adicionei mais uma coisa, mas vamos ver. Como é que punhamos fibra nesta refeição? Através dos frutos secos e das sementes. Claro que também através da aveia. Sim, senhora. Não vamos pôr o mel dentro da papa da aveia, que senão já estamos a adicionar açúcar. Depois temos a proteína com o iogurte. Quanto mais proteína o iogurte tiver, melhor. Ou um queijo fresco. Ou proteínas vegetais. O iogurte de soja também seria. Depois, se tivermos de gordura, portanto, se for um iogurte com 1%, 2%, até 3% de gordura, estamos a conseguir que a digestão seja mais lenta. Não queremos um iogurte natural magro. Então, colocamos mais sementes e mais frutos secos para ter alguma gordura. E aí sim vem muito bem-vindo à nossa manga. Não pode ser, uma pequena almoço, é só manga, vou-me embora. E uma colher do... E a manga deve vir no fim. E a manga deve vir no fim. Exatamente, porque a ordem é para todas as refeições. Assim como, imagina, à tarde vou comer uma fruta. E isto deve-se explicar desde pequenos. Eu há pouco tempo expliquei isto à minha filha, que tem 11 anos, e a resposta foi que ainda não sabia que era assim, porque se soubesse já tinha feito antes. Que é, se explicarmos que antes de comer a maçã, vão comer umas amêndoas, vão comer as tostas que mandamos, que têm um bocado mais de fibra, provavelmente não se importam. E quanto mais cedo nós enraizarmos isto, em vez de estarmos a entregar papas de cereais cheios de açúcar, mais inato se torna. Enquanto que para nós não foi inato, não é? Nós crescemos com o Nestum, vamos dar nomes às coisas, Nestuns e Cerelacs e cornflakes em leite com açúcar por cima, e é isto que eu vejo
que já não se faz às crianças, a maior parte dos pais já não põe as crianças a comer isso, mas ainda assim devem oferecer ovos mexidos, devem oferecer queijo fresco, devem pôr orégãos, devem pôr... Não tem problema em pôr a fatia de pão, que isto não fique mal percebido. A fatia de pão é bem-vinda. Se for um pão branco na refeição, como no restaurante, se calhar no final, guardá-la ali ao pé do bife e come-se com o bife, porque vai fazer diferença. Há estudos a mostrar que se consegue reduzir a glicemia em quase 75% se mudares a ordem. Agora, num pequeno almoço, sim, e não é no início o sumo de laranja, no início é um copo de água, depois é o que for de proteína, claro que quando está um iogurte com cereais está tudo junto, mas depois a fruta vem no final, não vem no início. E a pessoa habitua-se a ter esta rotina e depois já nem nota que isso é uma rotina que deve fazer, já é inato. Bom, é uma boa forma de pensar, é tornar isto automático, não é? Exatamente. Automático. Quando é automático, estamos no bom caminho. Entretanto, para quem nos ouve na aplicação do Spotify, a Mariana deixa sempre uma pergunta que gostava que respondessem e hoje tens que pergunta? Então, quando vai jantar fora, qual destes alimentos deve ser o primeiro? A primeira é azeitonas, segunda, salada, terceira, pão, quarta, cerveja e, por último, salada ou azeitonas. Se ouviu o programa, sabe responder com facilidade a esta pergunta. Mariana, muito obrigada e nós voltamos a encontrar-nos para a semana. Isso. Até lá. Até lá, obrigada.